antes que alguém diga o óbvio e me enche o saco. Sim, eu estou com o nariz entupido. E se você também é do tipo de pessoa que enquanto descansa carrega pedra, bem-vindo ao Crente Cético, o canal mais abençoado da galáxia. Contra os mitos da religiosidade, o radicalismo. E vamos que vamos nessa vibe do bom humor, certo? Valeu! As recomendações de sempre. Curte o vídeo se achou legal, assista até o final e inscreva-se nesse canal, beleza? Visite o nosso site www.crentecético.com e confira os materiais bem legais que temos lá, certo? Então, bora lá pro vídeo? Nesse vídeo eu vou falar sobre competitividade, que se trata de um mito parcial, né? Visto que ela existe, mas não se trata de algo tão crítico quanto muitos querem difundir, certo? É bom saber sobre ela porque para não ficarmos sujeitos, né, a pressões, já que é interessante para o sistema que nós tenhamos uma visão deturpada sobre o assunto, ok? Vamos lá. A competição é algo que está presente, né, no mundo, não dá para esconder que ela existe. E existe, por exemplo, na natureza, na cadeia alimentar, né, os animais, né, os caçadores disputam por alimento, não é mesmo? E, bom, vai desde a natureza, né, desde os animais até o mercado de trabalho, né, uma área que é tão afetada, né, hoje em dia, principalmente pela competição. Só que o problema é a amplitude que essa ideia toma na nossa mente, né, e o quanto ela afeta as nossas vidas. Vamos lá. A motivação para eu abordar esse tema é que eu tive um começo de vida profissional um pouco difícil. Na época, eu me formei como físico e havia uma recomendação implícita ou até mesmo explícita, né? Muitos aí julguem como quiserem, de que todo físico precisa fazer mestrado e doutorado. Eu estava também muito cansado da vida acadêmica, né? E, bom, só para começar a abordar, né, o assunto, essa recomendação, né, levava a uma prova, né, para entrar na pós-graduação do Instituto de Física, no qual eu me formei. E lembrando que onde tem a maioria, né, seguindo o mesmo caminho, né, existe uma forte competição, mas no caso eu não queria seguir a carreira acadêmica, não queria fazer mestrado, doutorado, pelo menos de antemão, certo? E eu queria já estar empregado, né, em alguma empresa, ou enfim, seja, fosse o que aparecesse para mim, mas eu gostaria de trabalhar e não continuar estudando. E eu não queria mudar da minha cidade natal, Campinas. Havia um colega que é um desses que dá muitos conselhos, né, sobre a vida profissional. Bom, abrindo um parênteses, os físicos têm uma certa dificuldade para entrar no mercado de trabalho e muitas vagas, né, surgem do meio empresarial, financeiro, né, muitos bancos, empresas, né, precisam de profissionais para fazer análises estatísticas e, enfim, gerenciamento de risco, entre outras coisas, o que exige conhecimento de programação. E qualquer profissional na área de exatas, inclusive os físicos, né, cabendo também para matemáticos, estatísticos, engenheiros,
qualquer um desses profissionais pode ingressar nessa carreira. E existem muitas vagas, né? Eu creio que até hoje eu não estou mais acompanhando o mercado de trabalho nessa área, mas existem muitas vagas com esse perfil, especialmente na cidade de São Paulo, né? Fica perto daqui, né? 100 quilômetros mais ou menos. E, bom, eu não queria mudar de cidade e ele achou um absurdo, né? Muitos mudam aí de cidade, né? Vão trabalhar em São Paulo, mesmo moram lá. Mas esse não era o único motivo. Eu também não conhecia muitas linguagens de programação e eu não me via trabalhando em um banco ou em uma empresa, né? Não era de fato a minha praia. Ainda que a gente pudesse estudar isso, realmente era um caminho mais tortuoso ao meu ver. E esse colega disse em algum dos fóruns, os e-mails que eu acompanhava, né, do grupo que a gente participava, de mercado de trabalho para físicos, né, que já que a coisa nunca foi muito fácil para a gente. Um dia ele lança uma frase do tipo: hoje em dia, quem tem pós-graduação, enfim, isso já não é mais um diferencial. E aí eu peguei essa frase, vamos analisá-la. Quem no Brasil hoje tem uma pós-graduação, né? Eu sei que eu não posso fazer uma análise muito limitada dessa frase. Ela tem um certo significado no contexto no qual ela foi usada. Mas, de qualquer forma, eu acho um absurdo. Se você tem uma pós-graduação e esse título já não te qualifica, né, o que mais vai te qualificar? Ou seja, tem alguma coisa errada nesse raciocínio, né? As pessoas se formam, né? Isso porque eu estou falando no nível de pós-graduação, né? Mas isso também pode servir para uma graduação, um curso técnico, enfim. Se os cursos que a gente faz já não nos qualificam, né? O que nos qualificaria, né? E os outros, né? Enfim, que não tem cursos, enfim, ou os cursos que a gente já fez na vida. Como que eles fazem para sobreviver, não é mesmo? É uma pergunta relevante para a gente refletir sobre até onde nós vamos parar, o que será suficiente no final das contas. Eu faço perguntas muito óbvias, né? Quantas pessoas do Brasil, acho que eu já fiz aqui, mas quantas pessoas do Brasil têm pós-graduação, né? Realmente, e é lamentável que pessoas que tenham esse grau de instrução realmente façam afirmações como essas. Eu já adianto que as pessoas, né, essas pessoas, né, estão servindo um sistema corrupto e estão sendo muito obedientes, né? Pessoas que deveriam ter consciência, né, do que falam e da relevância, né, do que falam, né, se isso realmente é pertinente ou não, elas acabam repetindo o discurso pasteurizado que a grande mídia, né, propaga, né, que as empresas querem propagar. E, enfim, por que propaga-se essa ideia de uma competição, uma competitividade tão grande? O que há por trás disso, afinal? Esse sistema ao qual eu me refiro pode ser visto de forma simplificada como empresas. As empresas gostam da ideia de que as pessoas sintam medo. Mas como que é isso, né? Por quê? O medo gera necessidades e a necessidade é uma oportunidade para a venda de soluções. Existe, por exemplo, o medo que as pessoas têm de ficarem desempregadas. Isso leva elas a fazerem cursos, né? E, enfim, lógico que é bom que as pessoas se capacitem profissionalmente. Mas fato é que as empresas não estão muito preocupadas
se você vai conseguir exercer uma nova profissão ou se era realmente isso que você queria fazer ou não. Enfim, existem algumas questões importantes que não são analisadas, não são abordadas. As pessoas normalmente se esquecem de analisar essas questões e muitos, por exemplo, fazem cursos e depois se arrependem, né? Mudam de carreira. É natural que isso aconteça, mas isso não pode acontecer em larga escala e consumir muitos recursos, né? Tanto das pessoas quanto da sociedade de uma forma geral. O que acontece no final das contas é a manifestação de um viés cognitivo e, bom, eu vou lançar em algum momento um material sobre vieses cognitivos, é muito interessante, certo? O viés cognitivo do comportamento de manada, o que seria isso? O viés cognitivo seria um erro, né? Um equívoco da nossa mente e esse viés do comportamento de manada é específico no sentido de que ele caracteriza o erro que as pessoas têm de tomar decisões porque todos fazem aquilo, né? Então, esse viés cognitivo, né, leva a um estrago tanto na sociedade, né, como na vida das pessoas, né, tanto de nível pessoal, né, como a nível de sociedade. Existe um padrão de excelência, né, que o sistema, né, de novo, ele aparece, ele faz a propaganda de um padrão de excelência, né, como que o sistema quer que as pessoas sejam. E as pessoas seguem esse padrão de excelência, né? Todos, a maioria, a grande maioria, tenta seguir esse padrão de excelência. E isso gera uma homogeneização da sociedade. Todos ficam muito semelhantes, né? Buscando a mesma coisa, né? Normalmente se qualificando para as mesmas coisas. E isso gera uma forte competição, né? Porque nós temos uma massa de pessoas muito parecidas, pensando as mesmas coisas, né? Buscando as mesmas coisas. E, bom, isso não precisa ser, na verdade, um padrão único, tá? Existem um ou outro padrão, 2 ou 3, isso é meio subjetivo, tá? Mas, de qualquer forma, são difundidos padrões de excelência, as pessoas buscam esses padrões e começam a ficar muito parecidas umas com as outras, não é? Isso, como eu falei, gera uma forte competição por esse ideal, né, que é propagandeado, né, pelo sistema, né, ao qual nos referimos. Com isso, o objetivo das elites é alcançado, ou seja, eles conseguem mão de obra barata. Por quê? Todos ficam com medo de perderem os seus empregos porque existe uma forte competição. Mas essa competição ela foi, no fundo, fabricada. E as pessoas normalmente não se dão conta disso, né? Só os loucos, que nem eu que... Nesse cenário, as pessoas se sujeitam a condições arbitrariamente ruins nos seus empregos, né? Se sujeitam à exploração. E eu lanço uma pergunta agora, será que isso só acontece no mercado de trabalho, né? O exemplo mais emblemático dessa ideia? Não. O outro exemplo, o mais hilário, seria nos relacionamentos amorosos. A fórmula é a mesma. Cria-se um padrão de beleza, um padrão de pessoa, né? Ideal para ser, né, o seu companheiro, enfim. Se é que companheiro seria a melhor palavra para ser usada, né? Normalmente todo mundo tá a fim de ficar, né? Os relacionamentos não são muito duradouros, não é mesmo? Então, a fórmula é a mesma, cria-se um padrão e cria-se também uma população de zumbis. Sim, zumbis.
todos correndo atrás desse padrão de pessoa, que também, nesse caso, é subjetivo, não é mesmo? E, enfim, por isso existe a criação de um ambiente fortemente competitivo, porque as pessoas não abrem mão de se encaixar dentro dos padrões difundidos por esse sistema corrupto no qual estamos inseridos. O contexto mostra um fato com o qual eu tenho certa experiência, que é a ridicularização do diferente. Eu não sei se você me acha muito parecido com a maioria, ou se você me acha diferente, mas eu tenho a impressão de que as coisas que eu falo são diferentes das que a maioria fala. E, enfim, eu sempre fui chamado de nerd, embora eu agradeça a Deus que eu nunca me afetei muito com isso. E, enfim, esse contexto de ridicularização do diferente, né, só aprofunda o problema que a gente já citou aqui, né, que é o da super homogeneização da sociedade, né? E isso leva ao caos, né? E eu vou apontar possíveis saídas para esse quadro, lembrando que eu sempre gosto de falar, né, a respeito das soluções, não só dos problemas, né? Senão seria um reclamão, não é mesmo? Vamos analisar situações nas quais não existe competição ou a competição não é muito relevante. Existe, vou falar. Existem casos mais e outros menos claros, mas com certeza existem. Bom, recentemente eu estava construindo aqui a extensão da minha casa, né? Eu morava numa casa muito pequena, planeja aumentar a família, né? Então precisaria aumentar a casa. Já é um projeto, né, de alguns anos, enfim. E vocês imaginam, né? Alguns sabem, sentiram na pele já como que é organizar uma construção. E a gente tem que contratar assim, profissionais, né? Pedreiros, contratar assim, né? Enfim, contratar os serviços de vários profissionais, como pedreiros, encanadores, eletricistas, telhadistas. E eu lanço aqui a impressão que eu tive com toda essa experiência pela qual eu passei, que parece não haver competição entre esses profissionais. Aí alguém pode me perguntar, mas essa afirmação é correta, é pertinente? Enfim, eu lanço a impressão que eu tive. Foi muito difícil, né? Houveram momentos que a única conclusão que a gente chega é essa, porque já deixa o serviço pago, tem que implorar para a pessoa vir completar o serviço. Por exemplo, um telhado aqui foi feito e ficou com uma queda baixa, a pessoa simplesmente ignorou isso, né? Embora estava caindo água, né? O telhado parecia que não existia, porque a queda estava muito baixa. E, enfim, uma coisa óbvia, mas nós tivemos que pagar a pessoa e mandar refazer o telhado. E fora profissionais também que, se é que podemos chamar umas pessoas dessas de profissionais, que realmente enrolavam, né? E cobravam preços abusivos, né? A gente, no momento, né, não quer atrasar a obra, né? E fica por um certo tempo tolerando situações como essa. E realmente, se houvesse uma competição acirrada, será que eles se comportariam dessa forma? Realmente é uma questão que fica. Por isso, né, eu trouxe essa questão que realmente parece não haver competição para esses serviços, né, às vezes muito difíceis, né,
que não tem tantos profissionais, né, que tantas pessoas que estejam dispostas a fazer e, enfim, os que estão no mercado podem se dar ao luxo, né, de não atender seus clientes tão bem quanto deveriam. Mas existem outras situações nas quais não existe competição. Por exemplo, para fazer caridade, existe competição? É algo difícil, né, de enxergar, né, realmente. Para fazer evangelismo, orar de madrugada, e para ser, sei lá, desentupidor de fossa, será que existe competição? Enfim, existem vários ambientes nos quais a competição ou ela é muito pequena, ou ela é menor, ou mesmo a gente poderia considerar ela como inexistente, certo? E são, enfim, serviços que as pessoas muitas vezes não querem fazer, ou não só serviços, né, mas atividades de uma forma geral. Fato é que à medida que nos afastamos do ideal, né, tão propagandeado pela grande mídia, pelo sistema, a competição decresce, né, e decresce muito, né, já que existe uma grande concentração em torno desse padrão de excelência, né, tão difundido. A chave para nós solucionarmos essa questão é termos em mente que nós somos únicos. Cada um tem uma história única de vida e nós temos muitos atributos e somos capazes de fazer muitas funções com excelência. É só a gente saber escolher e também descobrir, né, o que nós temos potencial para fazermos, né? E não só o que nós podemos fazer, mas também o que nós podemos fazer com excelência, para qual função, né, nós estamos mais aptos a desempenhar. E é necessário que nós tenhamos humildade, porque muitas vezes essas funções para as quais nós estamos aptos e nós somos mais bem adaptados, muitas vezes são aquelas que nós não queremos fazer, né? E realmente a gente precisa ter sensibilidade, inteligência emocional para que venhamos a solucionar, né, esse possível imbróglio, né, essa questão na nossa vida, principalmente profissional. Bom, eu vou compartilhar a minha história, né, a partir do ponto no qual eu parei no início do vídeo. A minha história foi a seguinte: eu fiquei 1 ano e 3 meses desempregado. E nesse meio tempo eu trabalhei como auxiliar de serviços gerais por 1 mês e meio, repondo as férias, né, de um funcionário. Nessa função eu carregava cadeiras, mesas, regava jardim, carregava caixas e etc, né? Enfim, foi uma experiência interessante, como uma experiência de vida. E eu trabalhei também como monitor numa empresa de reforço escolar, né? E eu ia na casa das pessoas, no caso, né, de adolescentes, de jovens, né? Mas alguns também adultos, enfim, que queriam participar de concursos, vestibulares, ou mesmo nas aulas, né, que os jovens, né, participavam, né, para estudar para as provas, etc. Fui monitor nessa empresa durante 5 meses e eu brinco que eu aprendi a achar endereços, né, nessa época, né. Eu não tinha smartphone, né, em 2011, né, e também computador, acesso à internet, eu não via muito. Eu não consultava muito o computador, então era tudo descrito oralmente, né? A minha supervisora me passava os endereços e realmente eu ganhei muita experiência, né, para dirigir, para saber estacionar, né? Tinha que ir no meio da cidade ou, né, em outros locais, né, que eu nunca tinha ido, né? Condomínios chiques e etc. Também foi uma ótima experiência de vida. E aí mais próximo daquilo que eu gosto de fazer, né, que
também ensinar as pessoas, né? Eu me sinto, enfim, é muito gratificante para mim fazer isso. E tem a ver também com o que eu estou fazendo agora, né? Embora eu só esteja compartilhando as ideias, né, que estão na minha mente e no meu coração. Nesse período também eu fiz 5 concursos e eu passei no quarto. Eu já fiz concursos, por exemplo, para o Ministério Público com 3.000 candidatos para 6 vagas, 500 candidatos por vaga. Fiz concurso para a Secretaria de Educação, para Físico Médico, e eu não sabia as matérias, né, de Física Médica, e também para o TSE, eu acho que era o TSE, ou o TRE do Estado de São Paulo, enfim. Já faz tanto tempo que eu não me lembro direito. Mas foi uma boa experiência de vida, né, que eu tive nesse período. Não foi fácil, mas eu posso compartilhar hoje, né, dessa experiência, ainda que curta, alguns podem argumentar, né, que é uma experiência curta, mas foi interessante para abrir a minha visão para muitas possibilidades que todos nós temos a oportunidade de explorar, não é? E, bom, só para concluir, eu passei no quarto concurso que eu fiz, o último foi do TRE, né? Que, enfim, eu ainda não estava trabalhando, não tinha tempo para estudar e participar desse concurso. E só para compartilhar também o resultado dessas experiências, ainda que não seja o principal desse vídeo, né? Mas esses concursos, né, normalmente eles são mais indicados para o pessoal que já tem uma certa experiência, né? Eu tive que estudar direito constitucional, direito civil, enfim. E para muitos eu não tinha estudado tudo. Enfim, tinha um concurso da Secretaria de Educação que era de nível superior, mas o salário era muito baixo para nível superior. O número de candidatos foi pequeno. Mas, de qualquer forma, para quem está procurando um trabalho, né, é uma boa oportunidade. Enfim, concursos muito concorridos, né, eu não quero matar o sonho de ninguém, mas é importante também que a gente saiba avaliar se realmente é essa a sua praia, porque se não for, você estará perdendo tempo, porque você não vai conseguir absorver a matéria, né, se você não estudar com gosto, né? Enfim. O concurso que eu passei era um concurso de técnico eletrônica. Ele não era muito concorrido, mas os que se qualificaram, né, para a vaga foi eu e mais um técnico. E como a vaga era para uma pessoa só, enfim, eu fui o melhor colocado, acabei trabalhando durante 1 ano de técnico eletrônico. E nesse 1 ano que eu estava trabalhando de técnico, surgiu um concurso para físico. Esse concurso, para quem conhece concursos, e eu já tinha uma pequena experiência nisso, foi um concurso feito para mim. Por quê? Existem poucos físicos com técnico eletrônica. E o concurso era para 2 vagas, né? E 6 inscritos, 5 foram fazer a prova. E acabaram chamando até os 3 candidatos posicionados, né? Que conseguiram a pontuação mínima para se qualificar para as vagas. Então, quem conhece os concursos sabe que essa era uma oportunidade de ouro, né? Porque realmente o público, né, alvo desse concurso era muito restrito, né? Não precisaria ser restrito, né? Mas, enfim, existem poucos físicos com técnica eletrônica e acabou esse o resultado. Eu passei em 2º lugar. Depois de 6 meses, outro colega entrou. Eu agradeço a Deus porque na época que eu trabalhava de técnico, né, sempre ficou a questão, era um emprego bom, né, um emprego público, e o salário não era de nível superior, mas tinha periculosidade, era interessante, mas sempre ficava aquela questão: por que eu fiz um curso de física? Não é? Por que eu fiquei 4 anos, 5 anos na verdade, me matando fazendo curso de física se agora eu não trabalho, né?
com física, né? E fica essas questões na nossa mente. Eu precisei dessa experiência profissional como técnico para poder passar no concurso de físico. Então, se você está, né, como muitas pessoas, né, se encontram descontentes com os seus empregos, né, e isso que gera também uma forte competitividade, né, porque as pessoas tentam procurar, né, novos empregos, novos trabalhos, porque estão descontentes com as suas funções. Eu não vou generalizar, mas nós precisamos também refletir, né, se até que ponto isso é necessário, né? Muitas vezes não é necessário mudar de emprego, né? Às vezes alguma mudança, né, é possível, né, no nosso local de trabalho para que a nossa vida fique mais agradável. Muitas, né, vezes as pessoas ficam com essas questões. A conclusão que eu tiro da minha experiência é que Deus estava cuidando de tudo. E, enfim, né, uma oportunidade igual a essa, né, é quase uma prova de que Deus existe e que estava cuidando da minha vida, né, porque é muito difícil, né, surgir uma oportunidade do tipo, né. E realmente, quais as lições que a gente pode tirar dessa história, ainda que seja simples. Mas, primeiro, nós devemos nos esforçar. Enquanto eu estava desempregado, eu não parei. Eu distribuí currículos para muitas empresas, muitas improváveis, e também eu estava disposto a trabalhar de absolutamente qualquer coisa para sair dessa condição de desemprego que nós nos sentimos, né, indignos, enfim, né, muito para baixo, desanimados. Assim, não foi um período fácil na minha vida. Ainda que não seja a posição ideal, né, a que nós estejamos no momento, nós devemos nos esforçar e fazer o máximo que cabe a nós, né, fazermos, ok? Em segundo lugar, nós não sabemos o futuro. Nós não devemos valorizar a nossa trajetória, né? Ou seja, o esforço, ainda que não traga o resultado que nós esperamos, mas se trazer algum resultado, né, valorize, né? Dê o valor na sua trajetória. Ou seja, o meu emprego de técnico, né, enfim, foi de valor, porque senão eu não conseguiria entrar na vaga de físico, porque eles pediam experiência, né, de um ano, enfim, pediam experiência de trabalho de técnico eletrônico. Em terceiro lugar, tudo que a gente passa na vida serve como aprendizado, e é imprescindível que nós tenhamos fé de que Deus está cuidando das nossas vidas, porque sem fé, né, nós vamos, enfim, apenas cair numa espiral de desânimo, né, de descontentamento. E realmente, assim, é necessário que nós valorizemos cada experiência que nós tivemos como o aprendizado, né, que vai ser importante em algum momento da nossa vida, e que nós tenhamos fé de que Deus está cuidando de nós se nós estivermos na sua presença. Bom, eu também quero deixar a respeito de relacionamentos amorosos um parecer. Muitas pessoas se apaixonam por um rosto, por um corpo, por uma personalidade, e na verdade elas nem conhecem a pessoa pelas quais se apaixonam, né? Alguns falam do amor platônico, né? É algo semelhante a isso que quero dizer. Realmente vem ao encontro daquela ideia do ideal, né? do padrão de excelência que é tão difundido, né? pelo sistema, pela grande mídia. E isso é um equívoco, é uma armadilha, né? A gente percebe com uma certa experiência de vida, né? Os que percebem realmente não tem para onde fugir. O que importa mesmo, né? Mesmo se você casar, né? Por exemplo, no caso dos homens, com uma mulher, tipo a Gisele Bündchen, né? Uma mulher rica, bonita, né? Jovem, alegre, enfim, haverão
problemas, né? No relacionamento sempre existem problemas, sempre existem conflitos e, na verdade, o que importa mesmo, no final das contas, é o caráter, né, da pessoa amada. Também é aquele negócio de viver bem, viver feliz, né? Você não precisa, né, ter um cônjuge, um companheiro para mostrar para os outros, né? Você precisa ser feliz com ele, basicamente, né? E as pessoas caem muito nessa armadilha do padrão, né, de excelência, desse ideal, né, que é muito difundido e isso causa ilusões, né, na cabeça das pessoas e por isso que nós temos uma sociedade, né, tão falha, né? As pessoas falham tanto, né? Por quê? Porque perseguem ilusões, né? Coisas que não trarão benefício algum para as suas vidas. Bom, eu quero concluir de que nós somos diversos. Não vamos junto com a manada. Nós não devemos ir junto com a manada. Nós somos diversos e cada um tem qualidades, atributos que podem ser muito úteis para uma determinada função. E a sociedade, ela é muito diversa, assim como nós. Então, nós devemos explorar, né, essa característica da sociedade, né, de ser tão diversa, de ter tantas necessidades, né, e saber, é fundamental que nós saibamos escolher exatamente a nossa posição, seja ela no mercado de trabalho, seja ela também, né, no relacionamento que nós temos com as pessoas, né, porque também, né, o relacionamento amoroso também tem esse aspecto de competição, né? Tem gente, tem caras, enfim, que competem, né, para ver quantas meninas eles pegam na balada, né? Isso é um absurdo, né? Simplesmente um absurdo. Porque, na verdade, a gente foi feito para viver com uma pessoa só, né? Porque, do contrário, né, a nossa vida oscilaria muito, né? É muito bom que a gente se dê conta de que viver uma vida, né, fiel com a pessoa que se ama, né, é o melhor, né, que resta a nós, né? Nós vamos viver muito mais felizes dessa forma, né? E é importante que nós olhemos para a diversidade, né, que nós tenhamos flexibilidade, ou seja, que nós nos sujeitemos a funções que muitas vezes não são o ideal para as nossas vidas, não são aquilo que nós almejávamos, mas é importante que nós estejamos dispostos a aprender coisas novas que a gente pode descobrir que realmente era, enfim, aquilo que a gente queria fazer, né? E não muitas vezes o que a gente quer, mas a gente precisa ser flexível para ter experiências novas e com isso aprender coisas novas e também de estar disposto a mudar de ideia. E muitas vezes esse é o caso, né? A gente não conhece, né, a respeito de todas as opções que nós temos disponíveis, mas é importante que a gente esteja disposto a viver experiências novas, né, para que nós possamos aprender e assim ter mais base para fazermos as escolhas corretas na nossa vida. Bom, espero que tenham gostado, muito obrigado e até mais! E aí, gostou? Então não se esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever no canal, ok? Mais uma vez eu agradeço, forte abraço e até mais, hein?